O conceito de transformação de um sistema físico qualquer, e aí não importa qual seja o sistema físico, pode ser, por exemplo, um elétron no átomo de hidrogênio. Ora, o conceito geral de transformação de um sistema físico é o seguinte: se um sistema físico estava originalmente num estado A, e esse estado A pode ser tanto um estado descrito pela física quântica ou pela física clássica, isso não importa. Então, se num determinado instante de tempo, poderíamos até chamar de TA, né, o sistema está no estado A, e se depois de algum tempo o sistema se encontra num estado dito B, dizemos que o sistema experimentou uma transformação. De forma que transformação é sinônimo de mudança de estado. Veja que aqui nós não estamos nos referindo ao sistema, se ele é macroscópico, microscópico, não interessa. Se o estado do sistema muda, então dizemos que o sistema experimentou, passou por uma transformação. Ora, um sistema físico qualquer pode experimentar uma série de transformações. Por exemplo, se eu tenho aqui no átomo de hidrogênio e ele está num estado, digamos, excitado, então ele pode passar por uma série de transformações, né? Uma transformação possível, por exemplo, ele se encontrar num estado, se esse aqui é o nível de energia E3 e esse aqui é o nível de energia E2, né? Então, esse aqui é o nível de energia E1, esse aqui é o estado fundamental. Então, o átomo de hidrogênio pode passar por várias transformações, se ele começou nesse estado que estamos aqui designando, então, o estado de energia E3, né? Ora, ele pode passar por uma transformação e depois de um certo tempo se encontrar aqui no estado de energia que estamos chamando agora de E1, né? E1. É claro que ele faz isso emitindo fótons, né? Mas ele pode tanto experimentar uma transformação para esse estado, para esse estado, para esse estado, ou ele pode primeiro fazer uma transformação passando para esse estado, depois desse estado para esse, depois desse para cá e assim por diante. De forma que um sistema qualquer, ele pode passar por uma série de transformações, né? Por exemplo, um sistema pode começar num estado que vamos chamar de A1, depois ele pode fazer uma transformação para um estado A2, depois para um estado A3, e assim por diante, até atingir o estado B. Ora, a esse conjunto de transformações, usualmente nós também damos o nome, no caso de sistemas termodinâmicos, de processos termodinâmicos. Nós estamos falando aqui de uma sucessão de transformações.
Ora, sendo esse conjunto de transformações aqui definindo processo ou processos termodinâmicos, muitas vezes nós queremos definir o que chamamos muitas vezes de processos reversíveis e processos irreversíveis, né? Ora, vamos começar definindo, então, um processo como sendo reversível. E agora estamos falando de uma maneira geral, né? Ora, digamos que eu tenha aqui uma sucessão de transformações definindo todo o processo, e esse sistema pode ou não ser um sistema termodinâmico. O que eu vou dizer aqui é bastante geral, né? De forma que esse sistema é tal que ele começa com um estado A índice 1 e atinge, depois de um certo tempo, um estado B. Agora, se o processo inverso for também possível, e se ele acontece, ou seja, o sistema agora passa do estado B para este enésimo estado aqui, a N, antes, né, do B, antes do B eu tenho um estado A índice N aqui, e depois, né, para o estado B. Então, de B ele passa para AN, de AN ele passa para AN-1, para A3, depois para A índice 2, finalmente terminando em A1. Ora, ou seja, se o caminho inverso das transformações forem possíveis, forem viáveis, nós dizemos que nós estamos falando de um processo que é reversível. E esse é um conceito. Para esses processos, na realidade, podemos dizer que quando a gente olha um filme, e agora a gente olha o filme rodado de trás para frente, aquilo também pode acontecer. Se algo acontece numa direção, esse algo pode acontecer na outra direção também. Nesse caso, nós estamos falando de processos, né, de um conjunto, de uma sequência de transformações que tanto pode ocorrer num sentido quanto no outro. Estamos falando, nesse caso, de processos reversíveis. Se ele acontece numa sequência, a sequência inversa também é possível, de forma que nós não vamos conseguir reconhecer, né, se o sistema tem uma preferência, ou seja, se as coisas acontecem só numa direção. Na direção oposta, isso não é possível. Agora estamos falando de processos irreversíveis. Olhando uma sequência, a sequência inversa não é possível, não acontece. Ora, isso aqui vale também, esta definição vale também para sistemas termodinâmicos. Quando nós falamos de um processo termodinâmico, temos ali um conjunto de transformações acontecendo no sistema, e quando essas transformações puderem ocorrer em qualquer dos dois sentidos, nós dizemos que esse é um processo reversível. Caso contrário,
Temos uma direção só. E o sentido oposto não é possível. Nesse caso, então, estamos falando de processos irreversíveis. Mas essa aqui é uma definição bastante geral, porque eu não estou me referindo a um particular sistema. É claro que isto aqui se aplica para sistemas termodinâmicos igualmente bem, mas eu posso falar de processos reversíveis e irreversíveis de uma forma bastante geral, bastante abrangente, portanto. Muito bem. Falando de processos termodinâmicos, né, nós usualmente caracterizamos alguns processos e, aliás, damos nomes a eles em função das suas características. Então, por exemplo, se ao longo de um processo termodinâmico a temperatura do sistema se mantiver constante, então o processo é dito isotérmico. Ou seja, iso significa igual, o mesmo, né? A mesma temperatura, um processo que se dá com o sistema mantido à mesma temperatura, usualmente a temperatura T. Esse é um tipo de processo que pode acontecer e acontece. Um processo é dito isobárico. Veja que agora igual, isto aqui se refere à pressão. Portanto, um processo isobárico é aquele que ocorre de tal forma a que a pressão seja constante. Nesse caso aqui, num diagrama PV, um processo é isobárico quando a sua pressão se mantém sempre constante. E assim a gente representa um processo isobárico num diagrama PV. Um processo pode ser também isovolumétrico. Ou isocórico, ou isométrico, existem vários nomes, né? Neste caso, nós estamos falando de processos que se dão a um volume constante. Assim, num diagrama PV, esses processos são representados assim, processos que ocorrem, né, a um volume constante. Ora, também podemos falar em processos ditos adiabáticos, né? O que são esses processos? Eles ocorrem de tal maneira que o sistema não troca calor. Não troca calor. Então, usualmente, eles são representados assim. ΔQ igual a zero. São processos também de interesse, né? Processos isoentrópicos são processos que acontecem de tal forma a que a entropia é a mesma ao longo de todo o processo. A entropia não muda, a entropia do sistema não muda. Finalmente, falamos de processos cíclicos.
O que são processos cíclicos? Você começa com uma sequência de transformações, A1 indo em A2, mais A1 vai em A2, que vai A vai em A1, que vai em A2, e assim por diante. Mas ele é cíclico se ao término do processo você volta ao estado inicial. Portanto, seria o análogo do estado final coincidir com o estado inicial. Ou seja, o estado final coincide com o estado inicial. De forma que você tem um processo, um conjunto de transformações, de tal forma que o estado final coincide com o estado inicial. Ou seja, tudo volta a ser como começou.